Bom dia, na doce e gloriosa paz do Senhor. A nossa lição de hoje é a lição número 7 da nossa revista de escola dominical, que fala sobre a gênese triunfal da igreja, um estudo no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, mais especificamente, nós vamos estudar o mistério das casas-igreja. O texto bíblico básico está no livro de Atos, no capítulo 10, de 1 a 6, depois versículos 23, 24, depois dá um salto lá para o 44. É importante que nós compreendamos, irmãos, a importância das nossas casas para o avanço da igreja, assim como foi o avanço da igreja nos primeiros séculos, tá? E conhecer algumas das famílias, as primeiras famílias cristãs, as primeiras famílias registradas lá no livro de Atos dos Apóstolos. E a importância de nós estarmos atentos a toda a manifestação do inferno que muitas vezes tenta minar nossos lares e nossas famílias, trazendo engodo, engano, mentira, e assim nós acabamos por nos tornar objeto do maligno, né? sendo usado mesmo pelo maligno. Mas oremos nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai querido, porque somos, Senhor, fruto dessa igreja que começou lá em Atos dos Apóstolos, Senhor, uma igreja fundada, Senhor, pelos teus discípulos, Senhor, que ficaram perseverantes em oração, Senhor, até que do alto fossem revestidos do poder. Que nesta manhã, Senhor, possamos estudar essa lição e tirar, Senhor, proveito daquilo que o Senhor quer nos dizer nesta hora. A nossa lição de hoje fala sobre a importância dos lares cristãos para o avanço da igreja. Diz a palavra e diz a lição também que a igreja primitiva partiu de um cenáculo. Eles primeiro se reuniram num cenáculo. Eles eram 120 no cenáculo. Lembram disso em Atos 1, 12 a 14? E depois eles se reúnem também lá no pátio do templo, já lá em Atos 2, 46. E lá em Atos, no capítulo 8, versículo 3, eles partem para as casas. As casas não eram como as casas de agora. Essa foto que vocês estão vendo aí é a Ilha de Malta, tá? Moderna, né? Lá no fundo ali, aquilo ali é a cúpula de uma mesquita, que é muito comum no cenário oriental. Voltando à nossa lição. Os cristãos primitivos, eles não moravam em casas como nós, casas modernas, nem tinham ar-condicionado, nem tinham sofás, nem nada disso. O que eles tinham era tudo em comum. Muitas vezes, muitos cristãos de hoje falam assim, puxa vida, os cristãos da antiguidade, eles tinham tudo em comum. E nós hoje, nós não dividimos. Olha, irmãos, olha só. Nós precisamos entender o que era o dividir lá e por que eles dividiam. Muitas vezes nós entendemos isso errado, porque eles dividiam, porque eles viviam, tipo assim, no olho do furacão, viviam sempre sobressaltados, com medo da perseguição, com medo de serem mortos. Então, muitas vezes, eles eram vamos dizer assim, não é que eles fossem obrigados, mas eles sentiam o quê? Olha, é melhor que nós vendamos tudo, dividamos tudo entre todos, porque na hora que, tipo assim, houver uma perseguição, nós não vamos perder nada. Era isso que passava na cabeça deles e essa era a linha de pensamento deles naquele tempo. Até porque a questão de valores era tão diferente do que temos hoje, né? Pois bem, e assim eles viviam e se reuniam de casa em casa. Essa segunda foto é o Coliseu, sabe? É o que restou, como vocês estão vendo assim, parece uma arquibancada, né? Talvez fosse uma arena, alguma coisa assim, tá? Os primeiros cristãos que viviam em Jerusalém até a sua destruição, que ocorreu praticamente no ano 70, eles se reuniam nas sinagogas, se reuniam nas casas, mas chegou um tempo que nem isso eles podiam mais fazer, então acabavam fugindo, né, para não ser condenados à morte. Mas há fatos relevantes
que mostram o quanto a igreja se reunia nas casas. O primeiro evento bíblico que faz menção disso é na época do nascimento de Jesus. Diz que os magos entraram na casa e encontraram o menino com Maria envolto em panos, né? E eles o adoraram. Está lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 11. São 5 eventos. O outro evento é a primeira cura realizada por Jesus na casa de Pedro, onde a sogra dele estava doente, e Jesus a cura, né? Ela estava com febre, Jesus a cura. E também um outro evento, Jesus pede que os discípulos procurem um lugar, um aposento onde ele pudesse comer a Páscoa. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 11. E um fato interessante, que é o fato dessa lição dessa manhã, que é o registro de o evangelho por ser pregado pela primeira vez na casa de um gentio que tinha por nome Cornélio. Essa foto anterior que passou é a foto... É uma foto, depois eu vou fazer um comentário sobre ela. Essa aqui já é Atenas moderna, tá? Você vê muitos carros aí. Bem, as famílias cristãs do livro de Atos são 4 famílias mencionadas aqui. A família de Timóteo, de João Marcos, de Filipe e a família de Cornélio. Foram famílias que viviam o evangelho nas suas casas, tiravam tempo para orar, tiravam tempo para aprender a palavra, tiravam tempo para comunhão uns com os outros. Essa aqui é uma foto de um kibutz, tá? Um kibutz lá em Israel, ok? E eles voltando à lição, eles tinham tudo em comum. E havia entre eles hospitalidade. O que é hospitalidade? A capacidade das pessoas receber umas às outras, gostar de receber, gostar de estar junto. E isso eles tinham isso de uma forma bem forte. As famílias nos Atos dos Apóstolos, elas além de proclamar o Evangelho, eles não guardavam o Evangelho apenas para si, mas eles levavam o Evangelho àqueles da sua própria família que ainda não tinham conhecido, não tinham conhecimento do que era ser cristão. E ser cristão era ser um pequeno Cristo, né? Mas um fato importante nessa lição fala a respeito do segredo das casas igreja. Muitas vezes a gente fica pensando, por que será que a igreja naquela época crescia tanto e hoje as nossas igrejas, quando crescem, estão inchadas, né? Muita gente, mas pessoas que não oram, pessoas que vão atrás de evento, pessoas que pagam para ouvir determinado pregador, mas não oram, não leem a palavra, ou seja, são crentes nominais. Não têm comunhão uns com os outros, não querem saber o que está se passando com o outro. Hospitalidade, então, nem se fala. Se puder passar e se vê um irmão que está indo para a igreja e ele puder dar carona, mas ele finge que não viu para não abrir a porta do seu carro. Mas que nós tenhamos, no exemplo da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, esses aspectos de forma relevante na nossa vida, porque foi a partir dessas casas-igreja que começaram a surgir os primeiros missionários, os grandes líderes, os pais da igreja. Surgiram a partir dessas reuniões de oração, de ensino da palavra. Diz a palavra que os bereanos ouviam e depois eles iam examinar tudo. Tipo assim, eu tenho o livro de Jeremias, você tem um rolo de Isaías, vamos comparar, vamos ver se o que eles estão dizendo é verdade. Ou seja, eles procuravam aferir tudo o que eles ouviam, confirmando na palavra. Isso é um mapa da primeira viagem de Paulo, viagem missionária ao mundo da época, né? As ilhas, as terras bíblicas, né? A lição também termina falando
sobre o perigo escondido dentro das casas. Fala sobre duas famílias, a família de Safira, Ananias e Safira, e de Seva. Ananias e Safira, vocês lembram bem a questão da mentira, né? Da inveja. E que nós estejamos atentos para que a gente não permita que isso aqui aconteça. O que aconteceu? A gente mentir ao Senhor. Mentir ao Senhor é o seguinte: é eu dizer uma coisa que não aconteceu. Mas seria muito mais fácil para eles terem dito: olha, recebemos sim, mas só vamos dar uma parte, não vamos dar tudo. Eles não estariam mentindo e não estariam agindo de desonestidade. Tá? E a família de Seva, diz que Seva era um homem religioso, era chefe de uma turma de sacerdotes, de 24 turmas de sacerdotes, e ele apresenta aos seus filhos o caminho do Senhor, só que os filhos não seguem os ensinos do seu pai, e acontece que eles tentam até mesmo negociar a manifestação a manifestação espiritual, né? Você vai ler isso lá em Atos 19, ou seja, falta a eles instrução, falta a eles conhecimento de Deus, falta a eles instrução, ou seja, queriam negociar a manifestação da cura, e assim como muitas vezes pessoas tentam manipular os dons e as habilidades que Deus nos dá. Irmãos e irmãs, que sejamos a cada manhã desafiados a ler a palavra, a confiar no que está na palavra, conferindo no nosso coração, assim como fazia Maria. Que sejamos amigos uns dos outros, sempre procurando um ajudar ao outro, porque isso é bíblico, Deus se agrada disso. Nós queremos viver o Evangelho, e passa pela comunhão, de estarmos unidos em comunhão. Diz que eles tinham tudo em comum e perseveravam todos os dias no templo, em oração e em comunhão, e até mesmo no partir de pão de casa em casa, porque tudo era em comum, né? Porque eles estavam sempre preparados para uma fuga, sempre preparados para uma perseguição. Que nós tenhamos no Senhor a cada dia a fé sendo robustecida pelo conhecimento da palavra e pela oração. E que nesses dias o Senhor esteja a cada dia nos ensinando a viver de forma maravilhosa o Evangelho que Ele nos trouxe um dia. Assim como o apóstolo Paulo dá importância e fala de forma relevante sobre a fé de Timóteo, né? Que foi um dos primeiros convertidos durante a viagem missionária conduzida por Barnabé e Paulo. E ele diz que ele foi ensinado por sua mãe e pela sua avó. Pela sua avó, acho que a avó era vó Lloyd, e sua mãe Eunice, né? E isso para nós é um exemplo, que nós continuemos sendo exemplo para os nossos. Amém? Que Deus abençoe. Isso aí é a Acrópole de Atenas, essa foto, tá? Eu baixei umas fotos e eu creio que é bom para a gente ver como era o mundo antigo, né? As cidades cresceram, mudaram, né? Mas nós vemos que os povos da antiguidade, os povos do Oriente, eles têm muito cuidado com a preservação da história do povo daquele lugar. Muitas vezes nós não queremos preservar, né? Não queremos guardar, achamos que isso é velho, isso tá ultrapassado. E eles lá não, eles guardam, eles não vamos guardar. Esse aqui faz parte do acervo da minha cultura, entendeu? Se alguém acha alguma coisa, um prédio como esse não dava para se esconder, né? Não tinha como esconder. Então sofreu realmente a ação do tempo, perdeu o telhado, tudo mais, mas a estrutura básica das colunas estão aí. Com certeza era nesse templo aí que havia talvez altar ao Deus desconhecido. Amém?
Que Deus abençoe vocês, tá? Nesta manhã, e que a glória de Deus seja sobre todos. Amém.